Primeira carta do apóstolo Pedro aos seus ouvintes, no capítulo 3, versículo 15. Vou pedir aos irmãos, por favor, sem conversa. Quem tomou sua água já tomou, quem não tomou deixa para tomar depois da mensagem, para não atrapalhar Deus falar nesse lugar. Então, quem tomou água, tomou, quem não tomou, deixa para depois. E sem conversa, para não atrapalhar Deus falar na casa. Deus tem uma mensagem para os nossos corações. Diz assim, primeira carta de Pedro 3,15, que diz: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti pela Tua bondade, o Teu amor e o Teu grande poder. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Então, seja servido a falar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Sentados, meus irmãos queridos, lendo essa palavra aqui, o que nos faz perceber é que quando nós vemos as coisas que estão acontecendo, a gente começa então a entender o motivo que levou muitas pessoas a se esfriarem na fé, levou muitas pessoas a desistirem. E nós vamos ver aqui alguns pontos sobre essa palavra, porque o homem de Deus aqui, ele faz algumas colocações bem importantes. Ele chama a atenção de que nós devemos todos ter o mesmo sentimento, sermos compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, ou seja, não retribuindo mal por mal, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie o que? A sua língua do mal, e os seus lábios não falarem ou falem engano. E ele discorre aqui uma palavra de orientação para os seus ouvintes, uma palavra até então muito atual, aleluia, apesar do tempo que foi escrita, porque o mesmo Espírito, aleluia, que ousou daquela vez, daquela forma para falar, é o mesmo que quer nos esclarecer hoje também, essa mesma palavra. E quando a gente lê, o que a gente percebe? Quantos um dia também santificaram as suas vidas, o Senhor, quantos um dia fizeram exatamente isso, conforme lemos aqui, que antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estejais preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, pessoas que um dia, aleluia, santificaram a Cristo em seus corações. Como que essas pessoas faziam? Elas se dedicavam à palavra, se dedicavam à oração. Então, quantos um dia tiveram o privilégio de santificar a Cristo em seus corações? Quantos também, aleluia, tiveram temor a Deus em seus corações, como está em Provérbios 9:10, que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, quantos um dia tiveram temor ao Senhor? E a gente percebe por sua vez também, quantos um dia, aleluia, eram pessoas de orações, dia e noite,
porque a palavra de Deus fala em primeira carta de Paulo, Tessalonicenses 17, orai sem cessar. Como as pessoas oravam, havia mais preocupação com o coração. O próprio Jesus falou em Lucas 18:1, o dever de orar sempre sem esmorecer. Quantas pessoas, irmãos, oravam fervorosamente? Quantas pessoas tinham prazer em buscar em oração? Hoje a gente percebe que nas igrejas, principalmente das Assembleias de Deus, hoje não só isso, mas também na igreja batista, metodista, essas igrejas têm ciclo de oração, mas poucas pessoas se interessam. Uma igreja às vezes tem 200 pessoas, e muitas dessas pessoas a vida nem trabalham, não fazem nada. A oração começa pela manhã, às 8 horas, ou 9 horas, ou 10, dependendo do local. E as pessoas preferem ficar em casa ou fazer uma outra coisa de que simplesmente se dedicar à oração. E assim você para analisar o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Mateus 25: se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. As pessoas não têm mais prazer em orar. Não tem prazer. E muitas pessoas um dia oravam, buscavam, tinham prazer, mas a oração, irmãos, de conversar com Deus, ou seja, tinham prazer em ler e meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Salmos 1, verso 2, tinha prazer de meditar, não somente lia e meditava, ou seja, se alimentava da palavra. Hoje não tem mais prazer, não tem mais, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia em casa, mas não encontra tempo para poder o quê? Para poder ler e meditar na palavra de Deus. As pessoas não têm mais esse tempo, não tem mais interesse. E eu vou dizer para os irmãos o que é isso, porque, irmãos, tem dois tipos de pessoas. Dois tipos. Quais são? Um é aquela pessoa que um dia foi um exímio pregador da palavra, foi um excelente ensinador, mas só tem uma coisa: a pessoa leu muito, estudou muito, buscou muito, e de repente essa pessoa, na verdade, achou que já estava top, que não havia mais necessidade de ler a palavra, não havia mais necessidade de meditar, ou seja, já estava acostumado. A palavra de Deus, irmão, não é se acostumar a pregar, é se acostumar a obedecer. Quantas pessoas no passado santificou a Cristo como Senhor no seu coração, mas aos poucos foi parando de buscar e se consagrar, e perdeu aquele fervor, perdeu aquela vontade, perdeu aquele desejo. E tem também aquela pessoa que nunca se dedicou a santificar a Cristo como Senhor em seu coração, porque não ora, não lê a Bíblia. Quando lê a Bíblia, lê para poder pregar a palavra, não lê para meditar, não lê para praticar, não tem prazer. São pessoas que tinham prazer em andar na lei do Senhor, andar na lei, andar na palavra, como está em Isaías 29:13. O Senhor diz que esse povo se aproxima de mim só de lábios, mas o coração está distante, o coração está longe, só aproxima de palavras. Eu lembro que na palavra de Deus
em Deuteronômio capítulo 5, do verso 26 até o 29, o povo chegou para Moisés e falou: Moisés, quem dentre as pessoas, qual o homem que ouviu o Senhor falar do meio do fogo e sobreviveu? Então foi o seguinte: vai você até lá e conversa com Deus. Tudo que Ele mandar fazer, fala que a gente vai fazer. Aí Moisés chegou e falou bem assim: olha, tudo que vocês disseram, o Senhor disse que disseram muito bem, mas o Senhor também disse: que bom se isso fosse verdade, que bom se eles cumprissem exatamente o que estão falando. Está lá, Deuteronômio capítulo 5, 26 a 29. O povo falava que ia obedecer, mas só de boca. E Moisés então falou para ele: o Senhor disse que você ouviu tudo que vocês falaram, e falaram muito bem. Disse mais: que bom, Moisés, que eles realmente obedecessem a minha palavra. Quantas pessoas que um dia tiveram o prazer de andar na lei do Senhor, de obedecer a palavra de Deus. E quando você olha aqui a Bíblia, pessoas que um dia também, antes, santificaram a Cristo como Senhor, Deus em vossos corações. Como é que eu santifico a Cristo como Senhor no meu coração? Primeira coisa, lendo, meditando e deixando que a palavra surta efeito na minha vida. Primeiro isso, leio, medito. Lendo e meditando, eu me alimento. Quando eu leio, medito e me alimento, eu fico abastecido, eu fico alimentado, eu fico robustecido. Isso me faz ficar firme. Outro ponto é a oração. Quando você tem um propósito de estar sempre orando ao Senhor. Daniel orava 3 vezes no dia. 3 vezes no dia. Ele chegava a casa, o quarto dele, a janela apontava para Jerusalém. Ele ia e orava a Deus. Daniel 3, a partir do verso 10, a Bíblia nos fala que quando ele, aleluia, foi perseguido para poder deixar de adorar a Deus, ele, quando soube disso, o que ele fez? Ele foi orar. Quem tem intimidade com Deus, quando o problema surge, ele vai orar. Ele não tenta resolver com as suas próprias mãos. Ele não faz guerra com as suas próprias mãos. Ele não tem guerra de palavras. Ele tem guerra de oração. É como tem um filme que todo mundo já conhece, Quarto de Guerra, né? Um filme, todo mundo já ouviu, já assistiu esse filme, e ele realmente é muito interessante. O cristão precisa ter um quarto de guerra, aonde ninguém o incomoda, aonde ele adentra lá e só dá ele e Deus. Ele começa a guerrear, começa a pelejar, tem prazer. Quantas vezes, irmãos, nós estamos orando por dia? Quantas vezes eu estou orando por dia? Ou eu só oro para dormir, ou eu só oro quando acordo. Quantas vezes? Agora tem uma coisa interessante, mas passou-se o tempo, que essas mesmas pessoas, aleluia, em que a palavra só ficou na mente, mas não ficou mais no coração. Sabe por quê? Porque a pessoa prega, porque já está na mente, está guardada.
mas não está mais no coração. Prega bonito, chama a atenção de todo mundo, cita texto mais texto da Bíblia, fala em hebraico, aramaico, fala em grego, fala tudo. Mas por quê? Porque estudou, gravou. Mas acontece que o tempo foi passando e essa mesma palavra que hoje é pregada, aleluia, ela saiu do coração, não está mais no coração. Passou-se o tempo e a pessoa perdeu tudo isso. Até prega, quando vai ensinar, um exímio ensinador, as pessoas ficam encantadas com a pessoa, como prega bem, como fala bem, aquele português polido, que mexe inveja a muita gente, e as pessoas admiram, batem foto e gravam. As pessoas fazem até propaganda. Olha, eu fui no curso de ensinamento, olha, que ensinamento. Mas o tempo foi passando e esse ensinamento ficou só na mente, porque gravou, porque guardou. Oh, aleluia, o ensinamento que edifica todas as pessoas que ouvem, mas não edifica a si mesmo. Mateus 23, de 1 a 5, Jesus falou: na cadeira de Moisés se assentam escribas e fariseus, tudo que vos mandar fazer, mas não fazei conforme as obras dele, porque dizem e não praticam, atam falsos pesados nos ombros dos outros, mas eles mesmos não conseguem carregar. As pessoas pregam, falam, cobram, ensinam e cobram demasiadamente, mas ela mesma não consegue praticar aquilo que ela prega, que ela ensina. Sabe por quê? O tempo foi passando e ficou gravada a mensagem na mente, mas não está mais gravado no coração. É uma realidade. Entendam bem, eu não estou julgando quem quer que seja. Eu estou dizendo que isso tem acontecido muito em nosso meio, ou seja, infelizmente é uma realidade, como está na palavra de Deus de novo, Isaías 29:13. Esse povo se aproxima de mim e me honra só com seus lábios, mas o coração está longe. Está longe, muito longe, ou seja, uma falsa adoração e ou sacrifício de tolo. E agora, meus irmãos, o tempo vai se passando, a oração somente quando precisa de alguma coisa, não é aquela oração de conversar com Deus. O tempo foi passando, o fervor de orar acabou, convida para orar na igreja, não vem. Oração é que não falta nas igrejas. E aí você vê que essas mesmas pessoas que não faltavam um ciclo de oração, onde tinha oração estava lá, que aliás é um culto que é pouco frequentado. Oração, infelizmente, é a realidade. Antigamente não. Bom, bem lá atrás, irmão, ciclo de oração era assim, ó. Eu peguei esse tempo há muitos anos. Tem oração, o povo estava lá, era poder de Deus, era batismo no Espírito Santo, era revelação, profecia, era cura. Cura. Eu mesmo, num culto desse de oração, o homem adentrou pela porta assim, ó, todo torto. O homem de Deus, hoje já o homem de Deus era mais jovem, olhou para ele e disse:
eis que eu te curo. Deus falou da boca dele. O homem levantou na hora. Na hora, eu estava lá, ninguém me contou. Essa mesma pessoa, Deus usou para falar com a mãe dele. Falou assim, ó, eis que eu abro a tua visão agora. Passou a mão assim, ó. A mulher tem visão, revelação. O trabalho está pegando fogo. Oração, oração. Foi ali que Deus me chamou. Deus nos chamou. Um trabalho de oração. Deus preparou pregador, ensinador, quem toca, profeta. Até hoje até um deles também é pastor. A igreja está assim. Oração acontecia. Demônio se manifestava? Ah, meu filho, não tinha negócio de entrevista não. Sai agora em nome de Jesus. Quantas curas a gente viu. E hoje, meus irmãos, sabe por quê? Que era um povo que tinha prazer em orar, prazer em jejuar. Prazer. Mateus 17 está escrito. A palavra de Deus fala bem claro que um homem pegou seu filho e levou para o discípulo de Jesus expulsar o demônio. E disse, olha, essa criança aqui, o inimigo joga no fogo, quer matar, quer jogar afogar. E chegou para Jesus e disse, vem cá, o seu discípulo não conseguiu expulsar. Ué, aí Jesus falou assim, até quando estarei convosco, geração incrédula? Sai dele, demônio. Aí eles foram perguntar para Jesus, mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus fala, se você tiver fé e disser para esse monte, vai para lá, ela vai. Mas essa casta de demônio só se expulsa com jejum e oração. Ou seja, esse tipo de demônio só com jejum e oração. Hoje a pessoa não quer saber de orar, não quer saber de jejuar. Queridos, estamos numa guerra travada. Hoje eu presenciei essa guerra. Presenciei isso hoje. Passei por isso hoje. Não querem mais saber de orar. Só quer brigar, quer confusão, quer discussão. Meu Deus, em vez de brigar, ore. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia. Oração, um diálogo com Deus, um bate-papo com o Senhor. Aleluia. Como isso fez? Com isso, o enfraquecimento da pessoa apenas pregar, apenas ensinar, porque a palavra está na mente e no coração. Quem vai se aproximando? Satanás. Ele vai se aproximando, que ele percebe, ele sabe o crente que busca, ele conhece o crente nervoso, crente raivoso, irado. Ele conhece o que se santifica, ele conhece. Ele sabe quando o crente parou de orar, parou de jejuar, ele sabe. Quando o crente parou de ler Bíblia, ele sabe. Ele sabe, ele conhece e vai se aproximando. Vai se aproximando, vai se aproximando. Quando a pessoa percebe, pô, caiu, já era. E agora, como é que pode? Hoje, a pessoa prega bem, ensina bem, mas e aí? E o temor a Deus? Meus irmãos, aprendamos uma coisa, em nome de Jesus: o inimigo não respeita idade. Tempo de casa não é garantia de salvação para ninguém.
Ah, mas eu sou crente há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos. Se bobear, derruba qualquer um, sabe por quê? Porque principalmente a gente que prega e ensina por misericórdia de Deus, você começa a ser visto de uma forma diferente. Você começa a virar atração. As pessoas começam a admirar. Aí você vai se acomodando, vai vivendo de sucesso que os outros estão fazendo, e aí acha que não precisa mais de orar. Não precisa mais de orar. Ah não, para que eu vou orar? É só abrir a Bíblia, eu prego. Prega mesmo. Para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Para que eu vou ler Bíblia? Ah, já li a Bíblia 20 vezes, estou legal, agora eu vou só pregar. Não vai nessa não. A palavra se renova. O que Deus revelou ontem, revela hoje de outro jeito. É a mesma palavra para tratar com o problema que está em mim. Ah, para que eu vou orar? Ah, orar não, agora minha oração é rapidinho, tá? Acabou, orar para quê? E aí já não tenho o prazer de orar, não tem prazer mais de ler a Bíblia, porque vai pregar, a mensagem está na mente. Quando vai ensinar, está tudo na mente, não precisa mais de ler Bíblia, não precisa meditar mais na palavra, não precisa mais, oração não precisa mais. Ah, já orei muito, agora é vez de vocês orarem. Já orei, eu tenho tanto tempo de crente. Não se iluda, não se iluda que vai cair. Sabe, irmãos, Jesus Cristo em Mateus 26, 41 diz o seguinte para o discípulo: olha, vigiai e orai. Por que será que Jesus falou vigiai e orai? Por quê? Vou tentar passar para os irmãos da forma mais simples possível. Eles eram discípulos de Jesus, estavam o tempo todo com Jesus, comendo peixe com Jesus, comendo pão com Jesus, estava ali o tempo todo, Jesus fazendo milagres do lado. E teve um tempo que eles então, Jesus enviou o quê? 70 de uma vez, de 2 em 2. Mandou lá, vai lá, pregar. Está lá em Lucas capítulo 10. Mandou, você vai ver lá, Lucas 10, 16, 17, 18, 19. Quando eles voltaram felizes da vida, Senhor, em teu nome, o demônio se submete a nós. Aí Jesus fala: olha, eu vi Satanás cair do céu como raio. Não se fique maravilhado porque o demônio se submete a vocês. Alegrai-vos antes por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Tem pessoa que acha só de expulsar demônio já está salvo. Acha que expulsar demônio já é crente. Expulsa no nome de Jesus. E Jesus chega então para essas mesmas pessoas e fala para eles exatamente isso: vigiai e orai. Por quê? Ou seja, simplificando, olha, Pedro, ô Tiago, ô João, presta atenção numa coisa de vocês aqui agora. Eu sei que vocês são crentes, eu sei que vocês aceitaram a minha palavra, eu sei que vocês assimilaram bem tudo que eu ensinei, eu não tenho dúvida disso, eu conheço os vossos corações, mas presta atenção numa coisa: com todo entendimento, com todo conhecimento, com tudo que vocês aprenderam, não esqueçam que vocês são carne e podem cair a qualquer momento. Não existe grande pregador, o grande pregador é Jesus. O grande ensinador é Jesus. Nós mal falamos alguma coisa, Ele sim é o Senhor. Aí toda a honra e toda a glória, louvor e toda adoração. Por isso, meus amados, muitas pessoas no passado fizeram isso, antes de santificar a Cristo como sonho de vossos corações. Estavam sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedisse as razões pelas que havia neles. Mas o tempo foi passando, foi perdendo o desejo de orar,
o desejo de ler a Bíblia, o desejo de jejuar, foi perder o desejo de congregar, não obedecia mais, entrou na rebeldia, pregava bonito, ensinava bonito, entregava visão e revelação. Olha o que está escrito na palavra de Deus em Mateus 7, 21, 22 e 3, está escrito lá. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, 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 em teu nome expulsamos demônios, falamos novas línguas e fizemos. Apartai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Ele não fala, não vos conheço. Ele foi naquele dia, na prestação de conta, ele vai dizer: nunca vos conheci. Meu Deus. Aí você vai dizer: por que ele falou isso? Vou explicar. Porque quando ele fala nunca vos conheci, ele usou o tempo verbal no pretérito perfeito, o que quer dizer, na verdade, se reportando esse momento que eu estou aqui pregando na palavra de Deus, e vai dizer: Orleste, preste atenção, você estava lá na rua Isolina Almeida, 1542, na Assembleia de Deus Parque Anchieta, pregando a palavra. O povo estava atento ouvindo você pregar, até que você pregou, porque eu te usei para edificar outras vidas. Mas saiba de uma coisa: você não era crente, era só um pregador. Não sejamos só um pregador, não sejamos só um ensinador, não sejamos só um cantor, sejamos crentes, em nome de Jesus, amém, aleluia.